Fala galerinha, tudo bem com vocês? Boa noite, vão chegando aí que hoje tem assunto interessante, todo mundo gosta de ouvir, todo mundo conhece. Deixa eu ver aqui, eu esqueci de colocar meu ouvido, não sei se vocês estão me ouvindo bem agora, acho que deve estar melhor um pouquinho o áudio para vocês. Vão chamando a galera, vai enviando a chamada dessa live para aquela sua amiguinha que vive com dor de cabeça em torno do período menstrual, que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre isso e que a gente possa aí de fato caminhar um pouco mais com esse objetivo de desenvolver uma rotina de vida mais saudável, né, de se livrar desses sintomas inconvenientes do ciclo menstrual sem assassiná-lo, né? Vencer os problemas menstruais sem enterrá-los. Então, mais uma vez, boa noite a todos vocês, a todas vocês que estão chegando, tá? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Mais uma vez, seguimos aqui para falar hoje sobre esse tema que é de grande importância, que tem um grande apelo aí entre as mulheres. Boa parte das mulheres sofre disso, né? E na dificuldade de encontrar alguém que possa ajudá-las a lidar com esses sintomas de maneira menos invasiva, né? Acabam cedendo a essa loucura de tomar anticoncepcional o mês inteiro para tentar se livrar de um problema de 7 dias, né? E aí, mais uma vez, a gente acaba recorrendo a esse paradoxo não um paradoxo, né? Mas essa atitude desproporcional, eu diria, de jogar a poeira para debaixo do tapete, né? E mascarar os sintomas, como sempre, para que quando a gente tire o anticoncepcional por um motivo qualquer, né? Para que quando a gente suspenda o anticoncepcional por um desejo de engravidar, por exemplo, ou pelos os efeitos intolerantes, os efeitos colaterais intoleráveis do anticoncepcional, simplesmente você retira o anticoncepcional e você percebe que a dor de cabeça ainda estava lá, bloqueada por hormônios artificiais, mas ela ainda estava ali adormecida, né? Bom, vamos começar falando, né, sobre o que é essa enxaqueca perimenstrual. A enxaqueca perimenstrual, ela tem muitos elementos clínicos, né, que combinam de alguma forma com a própria enxaqueca em si. As suas características clínicas são muito parecidas, os seus sintomas são muito parecidos, os fatores que desencadeiam a enxaqueca eles são muito parecidos, mas ela tem uma relação com os hormônios um pouco mais íntima do que a enxaqueca em si. A própria enxaqueca geral, por assim dizer, aquela não exclusiva do período perimenstrual, essa enxaqueca ela pode ser piorada pela chegada da menstruação, mas ela não é exclusiva do período menstrual. Algumas mulheres, no entanto, não apresentam crises de enxaqueca fora do período menstrual. Essa enxaqueca está sistematicamente atrelada a essa fase, dos dias antes da menstruação aos primeiros dias da sua chegada. E nós vamos entender por que isso pode acontecer. Então, essa enxaqueca perimenstrual, ela é de fato uma enxaqueca relacionada à diminuição dos níveis de estrogênio. Como assim? Bom, quem me acompanha aqui já há muito tempo sabe do efeito dos hormônios, né, da variação dos hormônios ao longo do ciclo hormonal, do ciclo menstrual da mulher. Então,
na primeira metade, entre aspas, que não é propriamente a metade, matematicamente falando, dos ciclos, na primeira etapa do ciclo menstrual, o nível de estrogênio começa a subir progressivamente, os ovários vão produzindo estrogênio em resposta à elevação do FSH pela hipófise, e esse estrogênio vai aumentando progressivamente num curso natural para que aquilo culmine com a ovulação. Após uma elevação também pontual de progesterona, eleva-se o LH, o pico de FSH com pico de LH gera a ovulação. Após a ovulação, esse nível recai um pouquinho para um nível mais estável, mais próximo da progesterona, e lá no finalzinho da segunda metade do ciclo, no finalzinho da fase lútea, os níveis de estrogênio começam a cair. E por que isso gera dor? Bom, o estrogênio, como já se sabe bem, é um hormônio, pasmem vocês, produzido pelo seu ovário, mulheres, que não vai simplesmente gerar a menstruação quando ele cai. O estrogênio é um hormônio endógeno da mulher, né? Principalmente, ele também está presente em concentrações mínimas nos homens, mas ele é, obviamente, o hormônio da mulher, do ciclo menstrual da mulher, e esse estrogênio, que também atua estimulando o seu endométrio, vejam vocês, ele funciona como um modulador de várias respostas neuronais. Como assim? Vários sistemas de neurotransmissores, principalmente serotonina e glutamina. Serotonina, como vocês bem sabem, já ouviram por aí, em algum momento, é o hormônio associado à sensação de prazer. Pois bem, os níveis mantidos de estrogênio regulam de alguma forma a atividade dos neurônios que atuam sob influência da serotonina, promovendo essa sensação de prazer. Quando esses níveis caem, nós temos uma resposta neuronal de diminuição de produção de serotonina e aumento da sua depuração, por assim dizer. A serotonina é eliminada do espaço das sinapses entre os neurônios mais facilmente, e a produção dessa serotonina não se torna igualmente aumentada. Então, esse efeito da serotonina como neurotransmissor estimulante do prazer cai. E aí, a mulher tem essa resposta fisiológica de dor. Pois bem, além dessa queda dos níveis de estrogênio próximas do período menstrual estimularem propriamente a queda dos níveis de serotonina, também há uma perturbação sistêmica, por assim dizer, que estimula uma certa vasodilatação e uma alteração do funcionamento do nervo trigêmeo. Esse nervo, que inerva essa região da face, do crânio, né? Essa disfunção neuronal do nervo trigêmeo, com o mecanismo de dilatação, de vasodilatação dentro da cabeça, ele provavelmente está associado a esse mecanismo da enxaqueca em si. Fora isso, acredita-se que existam alguns outros mecanismos associados ao desenvolvimento da enxaqueca, tá? Então, uma perturbação da produção de óxido nítrico, perturbação do mecanismo do metabolismo do magnésio, perturbação do metabolismo das prostaglandinas. Veja bem, a prostaglandina é um mediador inflamatório que está associado à potencialização da sensação de dor. O óxido nítrico é um regulador de vasodilatação. O magnésio é um regulador muscular, é a parede do vaso sanguíneo que dilata e contrai, ela é uma parede muscular. Então, uma dessas sensações de dor dentro da cabeça está associada à vasodilatação dentro da cabeça, tá? Então, todos esses mecanismos que desregulam o tônus vascular, a contração da musculatura dos vasos sanguíneos, para que eles não dilatem excessivamente, todos esses mecanismos provavelmente estão perturbados de alguma forma na mulher que tem enxaqueca, tá? Então, há uma alteração desse mecanismo de neurotransmissor propriamente, envolvido nessa relação de prazer e de dor, né? Porque quando você cai a serotonina, você provavelmente tem uma resposta de dor associada, né? Uma permissividade à resposta de dor associada, e não só isso.
Alguns estudos sugerem que também durante o período menstrual, o nosso sistema opioide também está perturbado. O sistema opioide também é uma via neuronal do nosso corpo, é um sistema de neurônios do nosso corpo que tem como função a modulação da resposta à dor. Então, eles promovem uma sensação de analgesia, eles promovem uma resposta de analgesia, principalmente como resposta a um estímulo doloroso. Então, eles modulam essa nossa sensação dolorosa, né? São alguns neurotransmissores chamados opioides, neurônios produtores de neurotransmissores opioides. Uma outra alteração que pode estar presente nessa questão da enxaqueca também é que, mesmo para as mulheres que não têm enxaqueca em si, mas têm uma certa dor de cabeça no período perimenstrual, que elas não se enquadram nos critérios de enxaqueca em si, essas mulheres elas têm uma alteração do que seria o seu mecanismo de nocicepção. O que é isso? É um mecanismo natural de qualquer ser humano, que é a resposta neuronal à dor, é a percepção de dor. Então, essas mulheres, por si só, elas já têm uma resposta anormal à dor. Então, a sua percepção de dor é piorada de uma maneira geral, independente do mecanismo que esteja afetado ali. E veja, há uma nítida influência do fator estrogênio, porque quando você olha, por exemplo, a prevalência de enxaqueca, né, na população infantil, em que não há ainda, né, uma diferença proeminente dos hormônios sexuais entre meninos e meninas, a prevalência de enxaqueca nos consultórios de pediatria ela é praticamente a mesma. E isso começa a mudar próximo do período da puberdade. Quando começa uma certa atividade hormonal dos ovários, antes mesmo que a mulher comece a ovular, a prevalência de enxaqueca aumenta drasticamente nas meninas em relação aos meninos. E veja, é nítido que mulheres em torno da menopausa, né, e mulheres em torno do período pré-menstrual têm mais dor de cabeça. E mulheres no pós-parto também têm uma tendência a apresentar mais dor de cabeça. Qual é o mecanismo hormonal que está envolvido ali, a grosso modo, em todos esses períodos de uma maneira ou de outra? Em algumas mais proeminente, em outras menos proeminente. A queda dos níveis de estrogênio sustentados após um longo período. Então, na gravidez, estrogênio e progesterona lá no alto e depois caem, dor de cabeça. Na menopausa, no climatério, né, aquela transição para a menopausa, os níveis de hormônio estavam lá em cima na vida reprodutiva da mulher, daqui a pouco começam a cair. Como efeito colateral, as mulheres podem desenvolver dor de cabeça, né? Então, em todos esses momentos, muitas mulheres que estão fazendo a transição e largam a pílula, elas apresentam dor de cabeça no começo. Precisam ser acompanhadas e tratadas em relação a isso. O contrário também pode acontecer. Muitas mulheres têm uma intolerância aos efeitos estrogênicos excessivos no organismo. Então, muitas mulheres começam a tomar a pílula e o excesso de estrogênio artificial, exógeno, começa a promover essa sensação de dor de cabeça. Então, esse mecanismo dependente de estrogênio faz com que essa privação de estrogênio provocando dor de cabeça faz com que até 41% das mulheres tenham experimentado algum episódio de enxaqueca perimenstrual até a 4ª década de vida. Então, perceba que esse não é um problema incomum, tá? E a enxaqueca perimenstrual talvez seja, segundo estudos epidemiológicos, o sintoma incapacitante mais comum pertinente ao ciclo feminino, tá? Então você perceba que esse não é um problema bobo, que não é uma exceção à regra. Quase metade das mulheres vai ter enxaqueca perimenstrual em algum momento da vida. E por isso o peso desse assunto aqui nessa página, o nosso objetivo de conversar sobre isso para trazer mais qualidade de vida para você, sem que você precise se entupir de hormônios, né? Sem que você precise tratar o seu ciclo desregulado nesse sentido neuronal, né? Sem que você precise tratar isso eliminando o seu próprio ciclo e se afastando da sua realidade cada vez mais, tá?
Então, como é que nós vamos primeiro caracterizar que você tenha enxaqueca? Uma coisa é aquela dorzinha de cabeça leve, que vai e volta sem fazer nada, que não compromete seu dia a dia, que você toma uma dipirona uma vez no ciclo e ela melhora, ou que você dorme um pouquinho e ela melhora, ponto e acabou. O que nós estamos falando aqui é daquele sintoma incapacitante e recorrente. O que significa isso? Que são sintomas exclusivamente relacionados ao ciclo menstrual ou de maneira proeminente. Ele é sempre piorado no período perimenstrual, tá? Nos 2 dias antes do ciclo até os primeiros 3 dias depois do começo da menstruação. E esses sintomas têm que ser recorrentes em pelo menos 2/3 dos ciclos menstruais daquela mulher. Que significa que tem que estar presente em mais da metade, trocando em miúdos, se você for fazer uma continha geral, em mais da metade dos ciclos da mulher tem que acontecer essa enxaqueca próxima do período menstrual, que é incapacitante de alguma forma, é limitante, gera um prejuízo emocional, gera um prejuízo orgânico. Nós vamos ver que prejuízos orgânicos e emocionais ou psiquiátricos, a grosso modo, são esses, tá? Então, de cada 3 ciclos, 2 são ruins para aquela mulher incapacitante. Essa é a continha básica que você tem que fazer na sua vida, tá? Então, você pode, numa primeira opção, ter essa dor de cabeça só no período perimenstrual, exclusivamente, ou você pode ter essa dor de cabeça em várias ocasiões, mas que é sempre piorada no período perimenstrual. E veja, essa dor de cabeça do período perimenstrual, quando você compara com a enxaqueca comum, ela tem um quê de crueldade, porque ela geralmente, quando comparada com um grupo de enxaquecas, com os outros grupos de enxaqueca como um todo, ela é geralmente mais intensa, ela dura mais e ela tem uma resposta pior às medicações convencionais para controle de dor. Então veja que é um problema comum e difícil de tratar, tá? Então, lembrem-se que até lá os 50 anos de vida, fim da 4ª década, né? Cerca de 40% das mulheres vão ter algum sintoma de enxaqueca perimenstrual. Isso não é pouca coisa, tá bom? E como se comporta essa enxaqueca? Se a gente sabe, né, que ela tem que ocorrer em 2 de cada 3 ciclos, ela tem que ser recorrente, né? Ela tem que ser exclusivamente associada à menstruação ou sempre piorada por ela, ainda que ela aconteça em outros momentos, existe ali um comportamento típico da enxaqueca. Uma das coisas mais características da enxaqueca é aquela fase que a gente chama de pródromos. São aqueles sintomas gerais que antecedem a enxaqueca. E esses são os sintomas mais incomuns possíveis. Tem gente que começa a bocejar demais, ter sintomas depressivos ou uma euforia, tá? Uma ansiedade muito grande, rigidez de pescoço é muito comum em quem tem enxaqueca, né? A pessoa sente muito isso. Às vezes desejo por comidas específicas ou até mesmo constipação. Agora, existe uma outra fase seguinte a essa fase de pródromos, que é aquela chamada de aura. Essa é muito típica. Muitas mulheres têm essa fase de aura. A aura é aquela coisa estranha que algumas mulheres percebem antes da enxaqueca vir. Então elas já sabem, apareceu aquele negócio, elas começam a se preparar para aquela crise que vem. Muitas mulheres sentem aqueles pontinhos cintilantes, umas formas estranhas nos olhos, né, na visão de uma maneira geral, ou começam a sentir um zumbido, um barulho específico no ouvido, né? Outras têm perda de visão ou perda da audição, tem uma certa dormência ou sensibilidade em algum lugar do corpo. Então, esses são aqueles sintomas típicos, né? Aquilo não é a dor propriamente que chegou, mas tem um negócio estranho acontecendo na cabeça ali daquela mulher. Isso é desencadeado realmente por uma descarga de ativação neuronal, quando a mulher tem aqueles escotomas cintilantes, né? Aqueles lampejos assim na visão, ou o zumbido está vindo, ou uma sensibilidade. Essas são descargas neuronais, provavelmente acontecendo ali antes da enxaqueca, ou ela tem privação, inibição neuronal. Ela perde a visão, perde a audição, perde algum movimento específico, e muita gente vai, com crise de enxaqueca, muita gente vai parar na emergência, achando que está tendo um AVC muitas vezes. Tem que fazer diagnóstico diferencial, tem que investigar muitas vezes, para saber se está tendo uma isquemia cerebral.
A Melissa colocou aqui, ó, o olho treme. É realmente isso. Movimentos involuntários. Algumas mulheres têm movimentos involuntários antes da crise de enxaqueca, tá? Então esses são os sintomas mais comuns e típicos da enxaqueca. E aí depois vem a dor. Geralmente aquela dor pulsátil, latejante, né? Bastante incômoda. Quando ela persiste, ela geralmente está associada a náuseas e vômitos. E ela tem alguns outros elementos, né? Uns requintes de crueldade, que é a fotofobia, que é a sensibilidade à luz, a fonofobia, sensibilidade ao barulho, e a osmofobia, que é a sensibilidade a cheiro forte. Então, é uma pessoa que geralmente, quando tem a dor, ela quer entrar num quarto escuro, com silêncio e sem ficar sentindo cheiro forte. É aquela galera que, quando tem cheiro de desinfetante na casa, já começa aquela dor de cabeça estranha, né? Então, essa é uma das possibilidades. Essa dor tende a durar aproximadamente 4 horas, mas não controlada, ela pode ficar por dias, tá? E depois dessa enxaqueca, veja bem, você já deve ter passado por isso. Você que está seguindo dessa descrição da crise da enxaqueca que eu estou te dando, sabe que depois da crise, quando ela passa, fica uma ressaca, a sensação pós-crise, né? Que é uma sensação de esgotamento, de cansaço, você não correu uma maratona, né? Você não trabalhou aquele dia porque você não conseguiu fazer nada por causa da enxaqueca. E quando termina, você parece que você, né, fez faxina na casa, carregou uma mudança inteira num caminhão e você se sente esgotado, cansado. E aquela área onde teve a dor de cabeça, geralmente a dor da enxaqueca, né? Nem sempre, mas geralmente ela é unilateral, ela é de um lado só. E aquela área que você teve a dor fica dolorida. Quando você mexe, fica dolorido. Então isso é típico da enxaqueca. E veja bem, quando nós estamos falando de enxaqueca, não só para a pele menstrual, mas para todo e qualquer tipo de enxaqueca, inclusive aquela que piora na menstruação, sempre tem um fator desencadeante associado, né? Quase sempre tem um fator desencadeante associado. Você veja, quando você considera todos os fatores em geral, o principal dos fatores, lá em 80% dos casos, o fator associado pelos pacientes é estresse. E logo em segundo lugar vem a menstruação. Agora existem outros fatores que podem estar associados, né, que são igualmente importantes. E eles são fundamentais para a gente compreender a fisiopatologia da enxaqueca, né, para a gente tentar pensar em como nós vamos evitar essa enxaqueca de aparecer. Veja bem, estresse é o principal, que é modificável. Menstruação, nem tanto, é modificável, mas às custas de começar um anticoncepcional. Pode te trazer uma série de desvantagens, já conversamos sobre isso aqui várias vezes. Agora, jejum prolongado, alimentos específicos, falta de sono, né? Alguns cheiros fortes precipitam, dor no pescoço persistente. Algumas pessoas que não trataram a dor no pescoço, ela vira uma enxaqueca. Álcool, fumo, dormir tarde, exposição ao calor excessivo. Tem muita gente que sofre muito mais nos dias quentes com isso, ou naquele dia de mormaço, né? Que tá aquela sensação quente. Eu digo muito isso do que eu estou dizendo aqui para vocês, eu digo de cadeira, porque eu fui premiado com isso, né? Apesar do estrogênio ser um fator facilitador, numa proporção muito desigual, homens também apresentam enxaqueca. E eu tenho esse histórico familiar e carreguei essa herança maravilhosa e tenho enxaqueca. E faço tratamento preventivo de enxaqueca também, tá? Então, a prática de exercícios, alguns infelizes, né? Graças a Deus isso é ali 5% dos casos, né? Alguns infelizes têm enxaqueca desencadeada por exercícios e outros mais infelizes ainda têm a sua enxaqueca desencadeada por sexo. Então, eventualmente, você pode ter aquela pessoa que transa e fica com dor de cabeça e ela não está mentindo, tá? Então, lágrimas escorrem por essas pessoas e essas, de fato, têm uma urgência muito maior de tratar, porque além da pessoa já estar com dor, ainda não transa, coitada. Então, pelo amor de Deus, que vidinha miserável. Bom, passado esse pequeno momento de descontração para falar dessa condição extremamente tensa, porque só quem sofre de dor crônica de qualquer natureza sabe o quanto ela pode ser incapacitante, né? E o quanto ela pode limitar a nossa qualidade de vida. Eu digo isso de cadeira, porque foram 28 anos aí, eu tenho 29 agora, eu só comecei a me tratar no ano passado, resistindo, né? Meio que de uma maneira meio que ignorante, resistindo a fazer um tratamento crônico disso, a longo prazo disso.
E eu só comecei o tratamento preventivo no ano passado, depois de parar numa emergência, né, sem saber como, nem quando, nem por onde eu consegui chegar. Eu saí de um plantão numa crise de enxaqueca que eu não conseguia, mal conseguia enxergar, e eu ainda fui de carro dirigindo sozinho do hospital para outro. Eu estava de plantão numa maternidade e fui parar numa emergência clínica para me medicar, achando que eu estava tendo um AVC. Enfim, essa situação, né, é o arquétipo ali da enxaqueca, né, o estereótipo da enxaqueca. Mas veja, existem vários quadros ali intermediários no meio disso tudo, né? Entre aquela dorzinha de cabeça leve que passa com qualquer coisa, com um chazinho, e a dor de cabeça que te leva para emergência todos os dias, fazendo você achar que você está com AVC. Entre esses dois extremos existe um número enorme de pessoas que não está nesse limite, né, da coisa horrível, mas ela está perdendo dias de trabalho, ela perde dias de convívio social, ela perde dias de produtividade, ela atrapalha o seu relacionamento com seus familiares e com seus amigos, né? Então, essa grande quantidade de pessoas, na grande maioria das vezes, vai ter uma solução muito imediata proposta pela maioria dos médicos, que é tomar um anticoncepcional. Agora veja, nós estamos diante de um problema que dura ali 5 dias e nós vamos te expor anticoncepcionais o mês inteiro para resolver isso. Esses são os protocolos convencionais de controle de dor, e me desculpe, mas eles não fazem nenhum sentido para mim. Por quê? Basta que você suspenda o anticoncepcional, você sentirá tudo novamente. Então você não está tratando o problema. É a mesma coisa que acontece com a SOP, né? A gente não está tratando o problema. Ele vai estar lá de novo quando você tirar. Existe alguma coisa por trás disso que não está funcionando bem e que você pode modificar o seu estilo de vida para ajudar isso a não voltar. O tratamento da crise, comumente, né? A primeira recomendação que eu vou dar aqui para você que está tendo crise de enxaqueca recorrente: procure um neurologista, procure o seu ginecologista se ela estiver relacionada ao período perimenstrual. Por que isso? O mecanismo de dor da enxaqueca não é um mecanismo puramente inflamatório, como quem se corta ou quem se machuca e tem aquela dor daquela área que está avermelhada, daquela área que está com pus infectada. Esse mecanismo não é pura e simplesmente inflamatório. Ele é um mecanismo dependente de uma série de neurotransmissores que estão desequilibrados na sua cabecinha. Vários neurônios estão com a função desregulada. Então não adianta viver à base de anti-inflamatórios. Sabe o que isso vira depois? Abuso de medicação e uma dor de cabeça refratária. Tá? Com realmente uma necessidade de fazer um tratamento de desmame dessas medicações, uma dependência dessas medicações. O uso abusivo de anti-inflamatórios pode gerar úlcera gástrica, por exemplo, gastrite crônica e úlcera, e não vai estar tratando adequadamente a enxaqueca. O anti-inflamatório ele pode te tirar às vezes da crise, te aliviar daquela dor, e às vezes ele é até associado ao tratamento da crise da enxaqueca. Mas ele não é medicação de controle e ele vai te fazer mais mal do que bem a longo prazo. Então não entra nessa de tomar dipirona todo ciclo, todo dia, o dia inteiro, nem anti-inflamatório todo dia, o dia inteiro, porque você vai estar tapando o sol com a peneira e correndo um sério risco de criar dependência de medicação, de depois ter que fazer medicações fortíssimas para tirar a dependência dessas medicações, né? E você está atrasando o seu tratamento e se privando de ter mais qualidade de vida com o tratamento adequado. E veja bem, se nós estamos aqui dentro de um ambiente, de uma crise, de uma condição crônica, com efeitos desencadeantes muito bem compreendidos, né? Então nós temos que procurar direcionar a modificação do nosso estilo de vida para evitar os fatores desencadeantes. Percebe o que eu digo? Agora veja, a mulher que conhece o seu ciclo, quando ela ovula, ela já sabe que 11 a 14 dias depois vai vir a menstruação. 10 a 14 dias depois vai vir a menstruação. Qual é o pensamento dessa mulher?
Vou controlar os fatores desencadeantes de crise para que não se somem à menstruação e aumentem o meu risco de ter uma crise. O que significa isso? Exercício físico sempre, evitar o jejum prolongado, buscar estar com peso adequado, porque isso cria um padrão, né? O peso, o sobrepeso gera um padrão inflamatório exacerbado no organismo, e vocês viram que o mecanismo inflamatório ele não é o pior mecanismo da dor, mas a prostaglandina liberada em qualquer processo inflamatório sistêmico crônico, e o obeso tem essa tendência a estar inflamado cronicamente, a prostaglandina produzida em excesso nesse processo inflamatório, né, ela é de fato um potencializador de dor. Então, buscar um hábito de vida saudável e anti-inflamatório, com uma dieta adequada, perda de peso, exercício físico, tudo isso vai te ajudar a evitar essa pior ou precipitação de dor. Buscar atividades de lazer. Nós vimos que 80% das pessoas têm uma crise de enxaqueca precipitada também por estresse. Então, vamos buscar uma rotina de vida mais saudável. Dormir direito, né? Muitas vezes, aquilo que vai melhorar a nossa qualidade de vida não está ali propriamente em tomar alguma coisa, mas em cortar alguns maus hábitos, né? E, obviamente, para muitas, eu comentei com vocês, existem 2 tipos básicos de enxaqueca perimenstrual. Aqueles que são exclusivos do período perimenstrual e aqueles que são de pessoas que têm enxaqueca por vários motivos e esses episódios são piores no período perimenstrual. Então veja, essas pessoas que têm enxaqueca, que são a maioria, que tem uma enxaqueca que é a pior durante o período perimenstrual, essas pessoas em geral, elas vão se beneficiar do tratamento preventivo a longo prazo. Existem vários tratamentos preventivos a longo prazo, né? Vários ansiolíticos, antidepressivos. Algumas pessoas me perguntaram aqui, ó, nos comentários, tá? Então, aqui alguém perguntou, o meu médico prescreveu antidepressivos, topiramato, prescreveu um monte de coisas aqui, as pessoas ficam com medo, né? Os antidepressivos para enxaqueca. Galera, esses tratamentos, eles visam restabelecer esse equilíbrio ali de neurotransmissores dentro da sua cabecinha e melhorar essa resposta à dor. O médico não está achando que você está depressivo, é por isso, você está superestimando os seus sintomas e achando que está com dor. Não. Encarem o uso dessas medicações, tá? Como medicações que tiveram esse bom efeito colateral descoberto, né, em algum momento. Então pense que você está usando uma medicação que foi classicamente direcionada para um tratamento e que se descobriu que ela também pode ser usada para outras coisas, né? Isso, a medicação mais adequada para você vai depender do conjunto dos seus sintomas, dos efeitos colaterais que as medicações vão poder causar em você e das contraindicações que você possa ter para classes específicas dessa medicação. Tá? Existem muitas mulheres que têm essa enxaqueca perimenstrual dentro de uma síndrome pré-menstrual. E essas mulheres vão se beneficiar de medicações ansiolíticas e antidepressivas, como é a classe dos inibidores de recaptação de serotonina, de serotonina nortriptilina, tá? De norepinefrina. Então, a nortriptilina já é medicação. Então, existem inibidores mistos, né, desses dois neurotransmissores, inibidores de recaptação desses neurotransmissores. Então, entendam, para nós ginecologistas, medicações como sertralina, como venlafaxina, como amitriptilina, podem ser de grande valia para o uso, né? A paroxetina, podem ser de uso muito valioso no controle da síndrome pré-menstrual, que tem em comum dos seus elementos, muitas vezes, a dor de cabeça perimenstrual. Ainda que não necessariamente enxaqueca, mas essa dor de cabeça perimenstrual.
E veja, você não está extinguindo o seu ciclo, você está simplesmente restabelecendo uma resposta, né, fisiológica ao seu ciclo menstrual, que é parte de você, né? O que não dá para ficar é como a galera colocou aqui, ó, eu tomava sempre Cefalio. O Cefalio, Cefalívia, essas medicações, elas não são medicações de tratamento, elas são medicações de controle de dor, né, de crises, né? Muitas dessas medicações, como a Adriana está colocando aqui, têm efeitos colaterais. E é por isso que, na grande maioria das vezes, você vai ter que conversar com o seu médico, ele vai te passar uma medicação. Nas primeiras semanas, você vai dar uma resposta para ele de como você está. Você vai começar com uma dose muito baixa, que muitas pessoas começam com a dose mínima. E ali elas já ficam bem. Então, tudo isso precisa desse ajuste fino do ginecologista junto com o seu neurologista. Agora, nós falamos, a Andressa aqui, ó, colocou, eu tomei amitriptilina. Andressa, por acaso, a amitriptilina é a mesma que eu tomo, por exemplo, né? Então, veja aqui, a enxaqueca e a privação de sono, a insônia, né, elas estão muitas vezes associadas e uma desencadeia a outra. E a privação de sono, a enxaqueca, a dor crônica com a privação de sono pode alterar a sua cognição, deixar você uma pessoa mais lenta, que rende menos no trabalho, mais esquecida. Pode gerar transtornos de humor e depressão também, e muitas vezes é um terceiro elemento que está associado a essa péssima qualidade de vida, né? Então veja, existe uma série de medicações que pode ser utilizada para controle disso. Existem alguns beta-bloqueadores que foram inicialmente utilizados para tratar problemas cardíacos, de hipertensão, em doses menores, podem controlar os sintomas de enxaqueca, né? Então, veja, tudo isso precisa ser direcionado e bem acompanhado pelo seu médico para que você possa fazer um tratamento individualizado. Não existe receita mágica, tá? Agora, muitas vezes você vai começar com uma medicação, vai perceber que aquela não foi boa, vai trocar para outra classe e aquela vai se adaptar melhor a você. Agora, além disso, tem toda uma série de modificações do estilo de vida que você pode começar agora e que eu estou trazendo aqui para você. Não adianta querer sufocar os sintomas com medicação se você não tirou os fatores desencadeantes, se o seu sono não está adequado, se o seu nível de estresse não está sendo reduzido. Então, tudo isso vai interferir. Se você não encontra um momento do dia no qual você vai descansar, no qual você vai relaxar, no qual você vai fazer qualquer hobby, né, que vá te aliviar de toda essa tensão que você carrega ao longo do dia. E alguns estudos trazem algumas vantagens do uso de magnésio, de vitamina B6, principalmente o magnésio e a vitamina B6 nesse período perimenstrual. Ajuda a controlar muito os sintomas da síndrome pré-menstrual de uma maneira geral, inclusive a dor de cabeça. Alguns estudos já associaram também o uso de Vitex, né, que é um fitoquímico, por assim dizer, é o composto, é uma planta, o extrato de uma planta que tem um composto ativo que é capaz de controlar os sintomas de síndrome pré-menstrual, provavelmente associados à privação de estrogênio, e por isso eliminam esses sintomas perimenstruais. O magnésio e a vitamina B6 em associação, em geral, controlam essa enxaqueca perimenstrual, também ajudam a controlar essa enxaqueca perimenstrual. E são uma alternativa que não vão eliminar o seu ciclo de vez. Alguns estudos já demonstraram também que o uso do gengibre, que é um potente anti-inflamatório, com auxílio também no controle de dor perimenstrual. Não só do controle da dor de cabeça, mas do controle da dor da menstruação, tá? Por esse efeito anti-inflamatório que ele tem, provavelmente modulando o efeito da prostaglandina, que potencializa as sensações de dor, provavelmente a suplementação, não a suplementação, mas o uso de gengibre como um coadjuvante nesse tratamento ajuda a aliviar a dor, tá? Então, veja, na dose de 500 mg, por exemplo, o gengibre já é capaz de fazer esse efeito. Então veja que existem algumas alternativas que muitas vezes essas modificações, essas suplementações, o uso desses extratos, por assim dizer, desses fitoquímicos, vai poder se associar e trazer mais qualidade de vida sem que você precise usar uma medicação. Mas eventualmente, se você precisar usar uma medicação de uso contínuo, que vai controlar as crises, não hesite em usar.
Não tenha preconceito com esse tipo de medicação. Ah, porque isso é medicação para maluco. Não, isso não é medicação para maluco, tá? São medicações que têm um bom efeito colateral de controlar processos de dor crônica, inclusive enxaqueca. Tá certo? Então a mensagem que fica aqui é que você não deve postergar esse tratamento. Procurar ajuda médica e não fazer abusos de medicações anti-inflamatórias e analgésicas convencionais. Não há como tratar, não há como viver, na verdade, com enxaqueca fazendo uso recorrente de anti-inflamatório. Porque ele só apaga o incêndio, muitas vezes ele nem funciona. Quanto mais você usa, maior a chance de que em algum momento ele não funcione mais. E aí você já vai chegar no neurologista, no ginecologista, com a coisa já devastada, tendo que percorrer um caminho muito maior. Alguns aqui perguntaram, né, se o gengibre é melhor em extrato ou chá, o que for melhor para você, né, em manipulado, extrato manipulado ou chá, o que for melhor para você, para atingir essa dose dentro da sua rotina. Tá bom? Então fica aqui essa mensagem de esperança para vocês, de que vocês, na grande maioria das vezes, não precisarão sacrificar o seu ciclo, tá? Tem esquemas, por exemplo, alguém me perguntou aqui do Sumax, que é um triptano, que é uma das grandes categorias de medicação que realmente tratam a enxaqueca, as crises de enxaqueca, né? E existem algumas formulações de triptanos da classe do Sumax, do sumatriptano, por exemplo, que são de liberação prolongada e podem ser usados como profilaxia de maneira recorrente. Então, durante o período menstrual, existem algumas classes de triptanos que podem ser prescritas preventivamente só durante aquele período menstrual, 2 dias antes até os 3 primeiros dias, para prevenir as crises. E já foi mostrado em estudos que essa estratégia também é efetiva e reduz consideravelmente as crises de dor e a intensidade das crises quando ela aparece, né? Então, veja, você vai ter que conversar com o seu neurologista, você vai ter que conversar com o seu ginecologista primeiro para ver se isso é só uma questão perimenstrual, ou se não existe um quadro de enxaqueca piorado pela menstruação, né? Que a abordagem provavelmente vai mudar. E na maioria das vezes ela não é só perimenstrual, tá? Então veja que aqui estou perguntando do óleo de prímula. O óleo de prímula ele tem função de alívio gerais dos sintomas da TPM. E ele pode ajudar nesse sintoma de dor de cabeça perimenstrual também. Tá bom? É um recurso que você pode utilizar. Ele não é definidor, não é o principal, nem de longe. Mas ele é uma ajuda, né, dentro dessa proposta de suplementação que você pode fazer. Tá? Além de todas essas modificações do estilo de vida. Espero ter ajudado vocês de alguma forma, trazendo essas novas informações, essas novas perspectivas, como sempre, né? Então, aproveitem essas dicas e não menosprezem a dor de vocês, tá bom? Nós vamos seguir com as nossas lives, né? Com a nossa programação. Teremos lives com convidados, teremos lives de outros temas relacionados à vida da mulher, seja relacionado a temas de ginecologia, seja relacionado a temas de obstetrícia. Nós temos aí em breve aquela tão esperada live sobre metilfolato e ácido fólico, que vai sair já esse mês, já está aí na minha programação, tá? Algumas lives com convidados também e alguns conteúdos que já vão aparecer na página ainda esse mês, vocês não perdem por esperar. Beleza? Então fiquem com Deus. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.